Olá, tudo bom? Bom, é o seguinte, eu queria falar sobre viagem no tempo pelo astral. Tá, eu já tinha falado uma vez sobre isso. é, Até falei como é que funciona. Aí estão colocando aí a mesma coisa que eu falei, cara, que é que o mundo astral e o mundo físico sofrem outras leis, entendeu? Enquanto que o mundo astral você não tem aqui o planeta Terra como gravidade fazendo a dilatação do espaço-tempo, que é um tipo de eletromagnetismo, né? No mundo astral, você não existe isso, tá? Mas assim, eu recomendo fortemente vocês lerem um livro de física para entenderem. Aí você vai ver que o mundo físico é o mundo físico, o mundo astral é o mundo astral. São coisas diferentes, tá? Lá funciona por vibrações, beleza? Mas aí vem o seguinte: a gente tem a possibilidade de viajar no passado, que pode ser imagens que nós captamos, né, através das memórias, através de arquivos, tá? Você pode viajar para o passado de verdade? Talvez seja possível, lógico, mas isso daí só se for muito adiantado, tá? E aí você tem a viagem no futuro. Cara, numa boa é a mesma coisa. Talvez seja até pior fazer uma viagem no futuro, porque o futuro ele é inconstante, tá? O futuro ele pode ser modificado. O futuro ele tem essa variedade, tá? Essa variabilidade também. Por quê? Porque você pode mudar, cara. Vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo. Isso há muito tempo. Então, assim, eu estava andando no centrão e eu senti, né, que se eu continuasse lá eu iria ser assaltado. Uma coisa me avisou fortemente sobre isso. E aí, cara, eu não dei ouvidos, tá? E quando foi eu tava lá umas 4 horas fazendo umas coisas, e foi uns 20, 30 anos, tá? Aliás, mais que isso, 30 anos atrás. Aí o que que aconteceu? Eu não ouvi e acabei sendo assaltado lá no Largo São Francisco. Não, não foi não foi, eu acho que foi no Largo da Anhangabaú, tá? Umas 6 horas mais ou menos. E aí eu, né, me ferrei. Tomei, ó. Me virei sozinho, fiz um BO e tive que ir pra casa, tá? Com esse BO, que aí eu poderia ir pra casa e, né, sem pagar busão, porque eu tava sem nada, cara. Bom, e aí? E aí que assim, eu deixei o futuro acontecer, entendeu? Só que aí vamos supor o seguinte, porque se aconteceu uma coisa também parecida e eu ouvi e, né, eu simplesmente cheguei e falei, quer saber, eu vou embora. Basicamente eu estava numa viagem e pensei, pô, se eu for para esse lugar eu vou me dar mal. Eu vou me dar mal, vou me dar mal, vou me dar mal. Aí eu não fui. Mas aí ficou aquela vontade, e aí se eu fosse? Enfim, vamos deixar isso pra lá, né? Tem que fazer. Mas o futuro, cara, ele é inconstante, porque se eu tivesse ido, o futuro ia acontecer. Se eu não tivesse, se eu tivesse ido, o que ia acontecer, né? Esse futuro iria acontecer. Como eu não fui, não aconteceu. Então, coisas mudaram ao longo do tempo, porque nós escolhemos os nossos caminhos, entendeu? Então, para você acessar o seu futuro, para você acessar seu passado, cara, não tem como, a não ser que você tenha uma premonição de alguns minutos, talvez um dia, uma hora, depende muito. Por quê? Porque quanto mais próximo daquela energia, daquela vibração você tiver, maior a probabilidade dos seus sentidos, né, saberem sobre isso e gerarem uma premonição. Porque premonição nada mais é que um estado da mente em que você consegue ver o futuro, entendeu? Acessar o futuro. E aí cabe a você ou não escolher para que esse futuro aconteça ou não, entendeu? O normal geralmente é você não acessar, entendeu? Você não vai conseguir acessar isso. Por que, que você não vai acessar isso? Porque você não pode ficar interferindo na sua própria vida, entendeu? A não ser que você tenha talento para isso e saiba das consequências, sejam elas negativas e positivas, tá? Entendeu? É isso, cara. Esse é o segredo, beleza?
Bom, hoje o papo vai ser bem rapidinho mesmo. Se você gostou, dá um joinha, tá? Comente. Abraço, tchau, tchau.